I need a love that would keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic. Give up my all when I don't even have it. I always dreamed of a solemn face, someone who feels like a holiday. But now I'm in pieces, better believe it. Starting to think that I've lost all feeling. You came out of blue on a rainy night. No lie, I tell you how I almost died. While you're bringing me back to. Fala galera boa do TikTok e do Facebook, ó. Eu fiz a primeira coisa, isso aqui é um desenho que tem base num rabisco. O rosto de uma mulher, tá vendo? Eu fiz no comecei no outro vídeo. Eu aqui vou, agora que já tá o traço, né, da definição da face do desenho já tá pronta. O que eu vou fazer? Eu vou sombrear esse rosto. Não quero usar a técnica de escurecer, porque na verdade o objetivo é trazer uma ideia só de como ficaria o resultado. Não vou dar uma definição final para o desenho, ou seja, eu não vou fazer um desenho realista completo. Eu vou fazer um trabalho bem ligado aos traços soltos. Você vê, ó, solto, sem nenhuma regra, entendeu? Daqui eu tenho a base. Daqui eu tenho a base do que seria o centro do cabelo dela e do que eu ia fazer com relação às dimensões se eu fosse escurecer. Como eu não vou escurecer o desenho, eu só vou mais ou menos dar um caminho de como seria. Ó, vou dar uma sombreada um pouco mais na sobrancelha, né? Escurecer um pouco. O olho dela eu centrei aqui e vou fazer luz aqui. Um pouco de luz para deixar o olho dela meio verdeado, né? Deixando a luz mais como se a luz estivesse batendo sem ser no centro do olhar, né? Aqui a borda você escurece um pouco, o olho quando é claro você tem que fazer isso, tem que escurecer um pouco mais a borda. Não é um desenho hiper, é só para a pessoa ter noção de como fica um desenho realista. Não é um desenho hiper realista. Na verdade é a sombra, aqui entra, né? Partes escuras do rosto, né? Aqui entra a sombra de leve, a sombra bem de leve. Não vou sombrear o rosto dela. A sobrancelha dela vai subir um pouco mais, ficou muito aberta. A expressão do olhar também ficou um pouco aberta, vai ficar equivalente ao rosto. A boca eu vou dar uma escurecidazinha e dar um efeito, né? Esse efeito aqui é o efeito inicial para você fazer a sombra do rosto. Ela tem, se eu quisesse dar uma sombreada aqui, mas eu não tenho, como eu falei, eu não tenho intenção de sombrear o desenho. Eu quero que o traço seja livre, seja assim, sem marcação. Você vê que aqui, ó, na base do pescoço, querendo ou não, é claro, essa base aqui você vai ter sombra, né? Vou escurecer só um pouco, não muito, só para fazer uma... Como é um rabisco, eu não quero, como eu falei, é um rabisco, eu não quero sombrear ela para definir uma imagem pronta. Só quero que você tenha noção do que é um desenho realista. Aqui o que acontece? Aqui é um rabisco, né? Eu tenho a linha toda do rosto, eu faço desenho livre, então eu olho para a pessoa e desenho. Então para mim isso aqui já é meio que rotina, né? Eu já faço sem muita dificuldade. Mas isso aqui é porque eu tenho muito tempo de prática. Eu desenho há muitos anos. Então, o que parece ser... Entenda, na verdade é o seguinte. O desenho em si, ele não é difícil. O que na verdade existe é o fato de você aprender a técnica, né? Você aprimorar e aprender a técnica, né? Vou botar um brinco aqui nela, né? Vou abrir um brinco mais redondo, né?
dar uma escurecida aqui para dar margem, para criar esse efeito, né? Aqui você vê que o traço, vou tentar ver se eu consigo colocar o rosto mais próximo. Você está vendo que você já tem uma linha de como fica um traço, no caso um rabisco. Eu vou escurecer um pouco mais as linhas do rosto dela, um pouquinho mais, para não ficar tão aberto, né? Na verdade, pessoal, o desenho é assim, ó. O desenho é algo que, como a pintura, e assim como talvez todos os campos do artesanato e da arte, exige tempo. Exigiu muito tempo para aprender a desenhar. Tanto eu desenho no papel como desenho no computador também, né? Eu faço desenho em projeto no computador. Então, da mesma forma que eu desenho livre aqui, eu desenho no computador também. Mas aqui é para mostrar que não existe nenhuma ciência em desenho. O que existe na verdade é o seguinte, eu vou escurecer o cabelo, só fazer a sombra, vou fazer só a sombra. Ou seja, eu vou sombrear o cabelo. Eu não quero fazer a sombra dele só para a pessoa que vê a sombra. Fazer só a sombra, sem tentar fazer com a linha aberta, para não destruir o traço do desenho. Então, vou sombrear livre. Eu podia sombrear aberto, mas eu vou sombrear livre. Deixar aqui para a pessoa ver o que eu estou fazendo. Tem pouca luz, né? Precisar de um pouco mais de luz para a pessoa ter noção mais ou menos do que eu estou fazendo. O traço, você tem que seguir o traço da linha de quando você está fazendo o desenho, mesmo que você escureça, tentando manter o traço original do desenho, ou seja, do cabelo. Ela tem um cabelo ondulado, então eu tenho que manter essa linha de ondulação na pintura. E também no traço da linha dos fios, né? Seguindo essa métrica dos fios. É só para você ter noção de como fica depois que você... Essa coisa de botar o dedo, eu faço isso na tela também quando eu estou desenhando livre. É porque eu não quero sombrear todo, eu quero que o rabisco já tenha um efeito. Você já pega por aqui, você já tem mais ou menos noção que já, ó, como é que ficou o desenho, né? Aí você já pega aqui, e aqui na testa eu vou dar bem de leve, dar uma escurecida bem de leve, porque bem uma sombra bem saturada, bem de leve mesmo. Não quero saturar o desenho, como eu falei, eu não vou sombrear o desenho, é um rabisco. Então não tenho interesse em sombrear o desenho. Eu só quero dar uma margem para a pessoa mais ou menos entender qual seria a expressão desse desenho se ele caísse para dentro do realismo, né? Dá uma escurecida aqui, bem de leve, porque querendo ou não, essa linha aqui vai ter que ter só para magiar o pescoço, né? Para ficar solto. Aqui você já tem ideia, a base bem forte do que é o resultado de um desenho realista. Na verdade é um rabisco, mas que se fosse puxar para um desenho realista, você já tinha uma base para entender mais ou menos o que seria um desenho realista, né? O vento não está deixando no lugar. É um rosto feminino. Eu fiz esse desenho agora vou chutar aí uns 8 a 9 minutos. Eu não acho que seja isso tudo. Eu faço um desenho realista olhando na base de 10 a 15 minutos. Eu faço o desenho todo. E como eu estou dizendo, isso é prática, né? Eu já desenho há muitos anos. Só que qualquer pessoa que queira começar a desenhar não necessariamente precisa ter essa prática, que você só adquire isso com o tempo. Com um determinado tempo você já começa a ficar mais, né? Se eu quiser colocar aqui, ó, vou colocar aqui umas... Não ia fazer isso não, mas vou só criar como se fosse um símbolo.